Detentos fazem motim no presídio regional de Lages e queimam colchões para reclamar da superlotação. Alguns detentos tiveram queimaduras e foram encaminhados ao hospital. Operação Pente Fino. Mais de 2 milhões de pessoas serão convocadas pelo INSS para revisão de benefícios no país. Os beneficiários não precisam correr até as agências do INSS. Todos serão comunicados por carta sobre a necessidade da revisão. Trote inconsequente. Adolescente liga 758 vezes para os bombeiros em menos de 24 horas na Serra Catarinense. A corporação registrou boletim de ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço de 2016. O número que mais chama a atenção no balanço da Polícia Rodoviária Federal é o de mortes. Foram 450, o menor índice nos últimos 20 anos. Greve dos servidores chega ao 3º dia. Médicos vinculados ao município decidem continuar atendendo a população. No futebol, 2 ex-jogadores da Chape são convocados para o amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia. O Band de Cidade desta quinta-feira, 19 de janeiro, já está no ar. Olá, boa noite. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números finais de 2016. Apesar de ainda alto, o número de mortes nas rodovias federais de Santa Catarina diminuiu 2%. Para a PRF, o resultado é por causa do aumento da fiscalização. Foram 10.602 acidentes registrados nas rodovias federais do estado. Em números absolutos, a BR-101 registrou maior índice. Foram 5.050 acidentes. Em segundo lugar, ficou a BR-282, com 1.915 ocorrências, mas proporcionalmente, a 282 pode ser considerada a mais violenta, com 106 mortes. Pista simples, poucos trechos de ultrapassagem, rodovia com traçado antigo, então tudo isso ajuda para que ela seja muito mais perigosa do que a própria BR-101, apesar de ter 10 vezes mais fluxo de veículos. Um dos números que mais chama a atenção no balanço da Polícia Rodoviária Federal é o de mortes. Foram 450, o menor índice nos últimos 20 anos, mesmo com a frota de automóveis sendo 4 vezes maior. São 10 vidas poupadas em comparação ao ano retrasado, o que representa uma queda de pouco mais de 2%. Para a PRF, resultado de novas leis e de uma maior fiscalização, já que o número de infrações registradas foi recorde, com quase 430 mil. Isso se deve a vários fatores. Fiscalização da PRF cada vez maior, tivemos a lei dos faróis ano passado que ajudou a reduzir as colisões frontais, tivemos em novembro o aumento no valor das multas de 66%, tivemos a fiscalização mais intensiva aqui da Via Expressa, BR-282 em Florianópolis, onde passam 180 mil veículos por dia. Então, todos esses fatores, em conjunto, fizeram essa redução de mortos. Profissionais de saúde terão que avisar sobre o uso de álcool e drogas por menores em Santa Catarina. A lei determina que médicos que atendam crianças e adolescentes sobre o efeito de álcool ou drogas acionem o Conselho Tutelar. Aqui ao meu lado está o Luiz Antônio Rodrigues, conselheiro tutelar de Florianópolis. Luiz, essa lei então vai ajudar no trabalho do Conselho Tutelar, embora muitos médicos já faziam esse acionamento do Conselho. Correto, Bruna. A lei ela vai nos auxiliar porque a obrigatoriedade faz com que todos os médicos, diretores de unidade, eles façam a comunicação ao Conselho Tutelar e dessa forma teremos a agilidade para que possamos estar fazendo a comunicação às famílias e também aplicar as medidas cabíveis aos pais responsáveis. Ver se por acaso houve situação de negligência ou se não foi a própria criança ou adolescente que estava violando seu direito. Então, assim que o conselho é acionado, conselheiros vão até essa unidade de saúde verificar a situação? O Conselho Tutelar ele só vai na unidade de saúde ou no hospital se identificado se não existe pais ou responsáveis. Se por acaso houver o pai ou responsável, há feita uma comunicação, uma guia de comunicação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar faz a notificação aos pais responsáveis, eles vêm até a sede do Conselho Tutelar e nós aplicamos as medidas cabíveis.
Qual a importância dessa lei no trabalho de vocês? A importância é identificar se há negligência dos pais ou responsáveis, ou se esse adolescente, ou se essa também criança, porque nós temos uso de bebidas alcoólicas e drogas também por criança, está sendo violado. Então, o que acontece? Podemos ter uma melhor observação não só dos pais ou responsáveis, mas também fazer encaminhamento para a rede pública para tratamento de drogadição ou uso de álcool. Tá certo, então. Obrigada, Luiz. Bruna Matos, para o Band Cidade. Mesmo sem o porte de armas, a Guarda Municipal de Tubarão deve voltar a atuar nas ruas em fevereiro. Os agentes aceitaram retornar ao trabalho no trânsito após negociação com a nova administração da Prefeitura. A Guarda Municipal deixou de atuar nas ruas de Tubarão em julho do ano passado, quando teve o porte de arma suspenso por falta de horas no curso de aula de tiro. Os agentes alegaram falta de segurança e, desde então, trabalhavam apenas internamente. Agora, 34 guardas municipais vão voltar a atuar nas ruas. A prefeita de São José, Adeliana Dal Ponte, deverá assumir a presidência da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, que congrega e representa os municípios de Santa Catarina. A posse deve ocorrer no próximo dia 27, na sede da entidade, aqui em Florianópolis. E a seguir, protesto contra a superlotação. Detentos do Presídio Regional de Lages queimaram colchões e alguns detentos ficaram feridos. E ainda, passando trotes, adolescente liga 758 vezes para os bombeiros em menos de 24 horas em Lages. Detentos do Presídio Regional de Lages fizeram um motim hoje e queimaram colchões para protestar contra a superlotação. De acordo com o Departamento de Administração Penal de Santa Catarina, por volta das 2h30 da tarde, alguns detentos iniciaram um motim e atearam fogo em colchões, provocando um foco de incêndio. Segundo o diretor do presídio, num primeiro momento, os presos tentaram apagar o fogo, que foi controlado depois pelos bombeiros. Uma equipe de agentes penitenciários da região foi acionada para conter o motim, o que aconteceu 1 hora depois. 10 detentos acabaram sofrendo queimaduras. Alguns receberam atendimento no local e outros foram encaminhados ao hospital. De acordo com o DIAP, não houve reféns e nem fuga. A unidade prisional tem capacidade para 150 presos, mas atualmente são 231 encarcerados. E esse fogo foi na entrada da galeria. Nós estávamos ali combatendo, tentando entrar, tivemos que esperar o bombeiro chegar para poder combater o fogo ali, porque era muito intenso. A partir do momento que a gente conseguiu combater o fogo, a gente conseguiu ir liberando os presos, fomos invadindo as celas e tirando os presos que estavam... Teve 2 presos que estavam com queimaduras bastante visíveis, assim, graves a princípio, mas o restante inalou muita fumaça, em torno de 50 presos que ficaram no piso superior, que era um seguro, que não tinha nada a ver com a bagunça. O que temos visto nos presídios de Manaus, Rio Grande do Norte, Roraima e antes no Maranhão e em menor proporção em outros, assustam, porque essas pessoas já estão lá para se redimirem de crimes cometidos. O Estado não consegue sequer manter essas pessoas sob condições de regular disciplina e deixa acontecer essas batalhas que culminam com toda essa barbárie. Coincidentemente, alguns fatos acontecem também aqui no Estado. Não se pode vincular uma coisa à outra, mas uma coisa lembra a outra. E fora dos presídios, são mais de 50 mil homicídios por ano. O que eu acho é que esse país precisa promover primeiro uma revolução, mas pela educação moral e depois pela educação formal. E aí vale lembrar o grande filósofo e matemático grego Pitágoras, que disse: vamos educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. O trote é sempre um problema no trabalho dos bombeiros e pode colocar em risco a vida de quem realmente precisa ser socorrido. Em Lages, os bombeiros precisaram registrar um boletim de ocorrência para resolver um caso de quase 800 ligações em 48 horas.
Uma jovem de 15 anos, moradora de Lages, no Planalto Serrano, telefonou 758 vezes para o Corpo de Bombeiros em menos de 24 horas. A situação chegou ao limite quando uma mulher caiu de moto e precisava de atendimento emergencial e os trotes atrapalharam o pedido de socorro. Os bombeiros identificaram a proprietária do celular e foram até a casa da adolescente. Depois de conversar com os pais da jovem, eles registraram um boletim de ocorrência. Os trotes podem ter graves consequências, principalmente em um trabalho onde os minutos fazem toda a diferença entre a vida e a morte. O Ministério da Saúde está disponibilizando mais de 3,5 milhões de vacinas contra a febre amarela para todo o país. Confira no nosso Giro de Notícias. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram entregues mais de 3.500.000 doses de vacinas. Quem já tomou 2 doses da vacina está imunizado contra a doença, não havendo necessidade de tomar outra dose. Uma forte chuva causou alagamento e muito transtorno para moradores de Joinville no início da noite de ontem. As imagens mostram um pouco da dificuldade enfrentada pelos moradores. Algumas pessoas precisaram de um bote para conseguir chegar a um hospital da região. Uma blitz educativa em São José está sendo realizada contra o comércio ilegal. A ação tem o apoio de equipes da assistência social e da Guarda Municipal. Ontem, ambulantes em diversos pontos da cidade foram orientados. A ação deve ocorrer outros dias, junto com fiscais da Secretaria de Serviços Públicos. E a seguir, Operação Pente Fino. Mais de 2 milhões de pessoas serão convocadas pelo INSS para revisão de benefícios no país. E ainda, greve dos servidores chega ao 3º dia. Médicos vinculados ao município decidem continuar atendendo a população. Nós voltamos em seguida. O governador Raimundo Colombo assinou agora à tarde contrato para a 2ª etapa das obras de ampliação do Hospital Teresa Ramos em Lages, no Planalto Serrano. O contrato foi firmado no próprio canteiro de obras localizado ao lado do hospital. O Teresa Ramos é uma referência na região. Serão investidos 26 milhões do governo do estado na 2ª etapa da obra. O foco nesta fase é a pintura do prédio, urbanização do pátio, elevadores, transformadores, geradores de energia, tanques de oxigênio, instalações especiais do heliponto e instalações de gases medicinais. São investimentos que totalizam 54 milhões e esta etapa já está praticamente concluída. Mais de 2 milhões de pessoas serão convocadas por carta pelo INSS para revisão de benefícios no país. Em Santa Catarina, mais de 100 mil beneficiários devem passar pelo Pente Fino. O objetivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário é corrigir irregularidades na manutenção dos benefícios. É interesse de toda a população que quem receba, o benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez seja de direito. Então, nós temos que fazer isso até para beneficiar o próprio cidadão, porque ele tem o lado positivo de definir a sua vida. Ou ele volta ao mercado de trabalho, ou definitivamente ele recebe a sua aposentadoria por invalidez. Em Santa Catarina, o INSS prevê a revisão de mais de 100 mil benefícios. Com o Pente Fino, o governo federal espera economizar no estado cerca de 630 milhões de reais por ano. São quase 52 mil auxílios-doença e mais de 73 mil aposentadorias por invalidez que serão revistos no estado. As pessoas com mais de 60 anos não têm que ter alguma preocupação, nenhuma preocupação, porque estão fora dessa revisão. Já há uma presunção pela idade de que a pessoa vai ter mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, então não vai ser. O foco da revisão é quem tem menos de 60 anos. A revisão está prevista em norma de 2003 e deveria ocorrer a cada 6 meses no caso do auxílio-doença e a cada 2 anos para as aposentadorias por invalidez. Em muitos casos, porém, isso não ocorre nos prazos estipulados, mas não precisa correr atrás de uma agência do INSS. Quem precisa passar pela revisão vai receber uma carta em casa. A partir do momento que ela recebe a correspondência, ela tem 5 dias para ligar na Central 135 e agendar a sua perícia. A perícia vai ser agendada dali a dias, dali a um mês, não importa o tempo.
O benefício está garantido pelo tempo todo que ela aguardar a feitura dessa perícia. Vale lembrar que o beneficiário deve levar seus documentos pessoais, como RG e CPF, e toda a documentação médica, como atestados, laudos, receitas e exames no dia da perícia. Quem não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. O Ministério da Integração Nacional aprovou o pedido da Prefeitura de Florianópolis e vai liberar, através da Caixa Econômica Federal, o FGTS de titulares de 32 mil residências atingidas pelo vendaval dos dias 3 e 4 de dezembro na capital. O Ministério da Integração Nacional aprovou o pedido da Prefeitura Municipal de Florianópolis e cerca de 32 mil pessoas poderão sacar do Fundo de Garantia até R$ 6.220. Isso devido ao vendaval que atingiu a cidade em dezembro do ano passado. A expectativa é que cerca de 115 milhões de reais sejam injetados na economia. Juan Todescate, para o Band Cidade. Em Itajaí foi iniciada uma operação para conter invasões de áreas públicas. Nesta primeira etapa, o serviço é de fiscalização e reconhecimento das áreas. Posteriormente, serão acionados os demais órgãos, como Procuradoria do Município e Secretaria Municipal de Urbanismo, para medidas cabíveis. Antes, este trabalho era realizado no município por uma empresa terceirizada. A mudança vai resultar em uma economia anual de R$ 600 mil para os cofres municipais. A Chapecoense apresenta mais reforços para a temporada e torcedores ficaram satisfeitos com a convocação do Tite para o amistoso entre Brasil e Colômbia. Um ano de reconstrução, solidariedade e agradecimentos descritos em várias línguas. Assim será 2017 para a Chapecoense. O reencontro com o torcedor está marcado para o próximo sábado. A última vez em que Chapecoense e Palmeiras se enfrentaram foi no dia 27 de novembro, 2 dias antes da tragédia com o avião da Lamia. Agora, os dois verdões, o do Oeste Catarinense e o Paulista, voltam a se enfrentar. Dessa vez, aqui na Arena Condá. Outro amistoso será no dia 25 de janeiro, no Barradão, em Salvador, entre Brasil e Colômbia. O técnico Tite fez o anúncio hoje dos atletas convocados, entre eles o meia Camilo e o volante William Arão, ex-chapecoense. Os torcedores ficaram satisfeitos com a escalação do grupo. Então, eu acho que é um time que vai representar bem o Brasil. Eu acho que pode ganhar sim, esse jogo. Só acho que ainda o que ficou devendo poderia ter convocado mais um jogador sobrevivente, o Alan Ruschel, pelo menos para dar o pontapé de jogo na partida entre a Colômbia e o Brasil. Enquanto isso, a Chapecoense segue apresentando o elenco para essa temporada. Vestiram a camisa do Verdão o meia Neném, o zagueiro Fabrício Bruno, que veio do Cruzeiro, e o goleiro Arthur Moraes, que estava na Turquia. Não pode fraquejar nesse momento, tu tem que, dessas coisas boas, tirada a tragédia de ver o neto ali, tu tem que recarregar as energias, como o Arthur falou, arregaçar as mangas para começar bem o trabalho, ter forças para estar ali de cabeça erguida para receber os companheiros novos que estão chegando, para tu dar uma direção para eles, né? E a Libertadores, por ser uma competição especial, pelo tudo que aconteceu e pela vaga que temos, é uma competição muito importante que, igual o Neném falou, a gente não pode entrar para passear, porque a Libertadores é um campeonato muito forte, é um campeonato de muita força e tenho certeza que a gente vai entrar para fazer o nosso melhor nessa competição. Porque nós precisamos formar uma equipe o mais rápido possível, e não é fácil. Quando você coloca 3, 4, 5 jogadores, já não é simples. Fazer 25, 22 se entenderem dentro de campo e continuar vencendo, que o grupo do ano passado terminou vencendo. Então nós precisamos começar a trabalhar o mais rápido possível. Eu acho que daquilo que eu senti, é isso que nós estamos fazendo. A greve dos servidores municipais de Florianópolis entrou hoje no 3º dia. O serviço mais afetado continua sendo a saúde. Por causa disso, ontem os médicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde se reuniram para avaliar a situação. Eles decidiram que ficarão mobilizados durante a greve dos servidores públicos. O objetivo é manter o atendimento aos pacientes que não podem ter o tratamento interrompido nas policlínicas. Os médicos também confirmaram que os atendimentos de urgência e emergência
continuarão sendo realizados nas UPAs, que contarão com reforço de médicos de acordo com a demanda. Gostei da atitude dos médicos. Antes de serem funcionários públicos da prefeitura, são médicos e, como tal, têm um código de ética que deve ser respeitado, independentemente de qualquer situação. A população já vive com problema quando se trata de saúde, mesmo quando tudo está funcionando dentro da normalidade. Imagina, então, se os médicos da prefeitura deixarem de atender. Acho que está na hora do prefeito da capital bater um fio para os doutores. Olha, e antes de encerrar, Cibele, foi confirmada agora há pouco a morte do catarinense ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, num acidente aéreo lá no Rio de Janeiro, nos mares do Rio de Janeiro. O governador Raimundo Colombo deve emitir uma nota oficial daqui a pouco. Os detalhes completos, todos os detalhes sobre a morte de Teori e este acidente aéreo você assiste a seguir no Jornal da Band. Até amanhã. Até amanhã.